Quando eu crescer, quero ser. Meu nome é Reginaldo, tenho 12 anos. Eu quero ser atacante. Rafael, tenho 14 anos, quero ser atacante. Quero ser jogador de futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser atriz. Eu quero ser modelo. Quero ser modelo. E eu também quero ser modelo. Meu nome é Rian, tenho 9 anos e quero ser da tropa de elite. Quando eu crescer, quero ser. O próprio vestibular já é usado como instrumento de padronização ideológica. Você tem que responder direitinho o que esse ser da puta quer que você responda. Você tem que responder a mentira que eles querem. Eu acho que todo mundo pode. Se a faculdade tá lá, ela é gratuita e se é para as pessoas prestarem a prova e passar, eu acho que qualquer pessoa tem condições. É só questão de acreditar. Eu acredito. É por isso que eu tô fazendo todo esse esforço para eu poder chegar na hora e mostrar que não é só porque as pessoas que estão um passo mais à frente na questão financeira, que podem pagar um cursinho bom, eles vão, sabe, se sobressair. Eu acho que eu posso estar no mesmo patamar que eles. O Brasil é um país com desigualdades extremas, né? Injustiças assim que às vezes passam despercebido porque o país vai se desenvolvendo economicamente, os indicadores sociais vão melhorando, mas quando você vai olhar os indicadores sociais recortados, você percebe que tem uma faixa da população que realmente não está usufruindo dos benefícios que todo esse desenvolvimento do país está gerando. É um paradoxo terrível, né? Porque o pobre faz faculdade privada depois de ter feito escola pública, e o rico faz escola privada e depois vai fazer faculdade pública, né? Nos anos 80, de cada 10 alunos, 5 eram de escolas públicas e 5 de privada. Hoje em dia essa relação está 7 para a escola particular e 3 para a escola pública. E quando você começa a discutir isso daí, vem o mundo abaixo, né? Porque a situação ainda é mais perversa quando você vê os melhores cursos. Letras, por exemplo, a disputa é pouca, a grande parte de pessoas mais pobres. Entendeu? Então essa questão que é a questão que tem que ser tratada. Eu sou um pai de família, antes de tudo, então, além de eu ter esse objetivo, eu preciso dar atenção em casa, eu tenho uma responsabilidade muito grande em casa. É difícil. Às vezes a gente chega a até ver até onde é necessário o esforço, o sacrifício. Mas é uma coisa que com certeza vai definir os próximos passos que eu vou dar ao longo da minha carreira musical, né? O curso de música é uma coisa importante que eu tenho como meta. Eu acho que isso acaba falando mais alto. Como eu cursei todo o ensino médio em escola pública, eu não tive uma base sólida. Então eu tô numa rotina bem forte de estudos e eu tô aí na correria pra, enfim, né, pleitear uma vaga na USP. O vestibular é um dos muitos outros conflitos que esse adolescente está passando. E essa questão do acesso ao ensino superior passa necessariamente por um preparo na educação básica. Então, quando vai disputar com o aluno que está vendo isso, ou o aluno do cursinho vestibular caro, que tem dinheiro para pagar, ou da escola desse segmento privado de classe média alta que tem acesso, ele não vai conseguir competir. Tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita disciplina, tem que ter muito autodidatismo, muito esforço pessoal, porque o contexto não lhe favorece. O vestibular é uma realidade cruel. Então, às vezes, um ponto te coloca lá dentro e te tira aí de dentro. E se você vai para uma escola de má qualidade, não tem chance. A não ser que você efetivamente consiga uma vaga numa daquelas faculdades que mal tem um vestibular, né? Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade
é particular. Não lhe favorece. Nas universidades brasileiras, apenas 0,5% dos alunos são negros. Quem é da periferia não pode deixar pra depois. Essa é a hora, dois, se manifesta pra reivindicar o que é nosso. Não está só. A única coisa que eu tenho claro é que este país não será nunca uma grande nação se ela não investir na educação. Sente a fita, ladrão! O que eu espero da prova é que eu possa aplicar tudo que eu vim estudando ao longo do ano. Ainda é uma prova que visa ela não visa educar as pessoas, ela visa selecionar as pessoas. Olha, eu acho o vestibular o fim. Você podia fazer um jogo de xadrez também. Prejudica muito, acaba tornando o ensino médio uma educação instrumentalizante e não uma formação pessoal, uma preparação para a vida. Porque o problema é o seguinte, existe um número de vagas X e um número de candidatos Y. Você tem que resolver essa questão. Então, os caras estudam o que é demandado pelo vestibular e não aquilo que os interessa, que faz sentido para a vida deles, que está em acordo com sua personalidade, sua vocação. O dia a dia está cada vez mais veloz, mais inovador, cheio de mudanças em tempos que a gente não conhecia. É difícil, porque ele tá passando por aquilo, porque para ele aquela folha de papel é a vida. Aquele momento, a gente sabe que não é, mas naquele momento é o que vai dizer o futuro dele ali. O que a gente tem que separar é o seguinte, o vestibular não é educação. O vestibular é uma seleção que você feita pela contingência de que tem mais candidatos do que vagas. Domingo, gente, a gente tem o quê? A prova da FUVEST. E olha que bacana, é 5, gente. Entre as 5 alternativas é só marcar correto. Mas é verdade. Mas olha só. Tudo bem? Então, olha aí. Também dei risada, mas por dentro de mim eu tava em pânico, porque eu sabia que a prova era difícil. Não é só escolher uma, você escolher uma e escolher a certa. A minha rotina de estudo ela foi bem intensa, apesar do tempo escasso, quer dizer, porque eu concilio um cursinho que eu faço com um trabalho formal. Eu costumo acordar todos os dias por volta de umas 4h30, 5 horas da manhã. E, né, como eu moro longe, eu tenho que acordar um pouco cedo para chegar a tempo no meu trabalho. Tchau, passa de saudade. Fala boa sorte pro papai. Boa sorte. Eu estudo na parte da tarde, trabalho na parte da manhã e mesmo assim, quando eu chego na minha casa, por volta de umas 9, 10 horas, ainda consigo pegar aí mais umas 2 horas de estudo. Eu moro no bairro da periferia de São Paulo, na cidade de Tiradentes. E levo por volta de 1h30, 2 horas. E saindo do trabalho, eu vou pro cursinho. E lá eu fico até por volta de umas 8 horas por aí. Cidade, é a revolução industrial, é a urbanização. Bem, é isso que a gente vai ter. Não é a bem, mas essa não é uma pegadinha, mas é uma questão que engana aquele que não tem conhecimento. Bem? Olha bem, demonstra que a consciência ecológica... Eu trabalho na área de teleatendimento, né, call center. Não tenho muito esforço físico, eu tenho mais um esforço mental. Então é um clima bem agitado, porque temos metas para bater. E nesse processo de estudo, tudo para mim gira em torno do vestibular, tudo. Eu
tava muito nervoso, muito ansioso. Porque é um dia muito esperado, o ano inteiro eu tava esperando por isso, vim me preparando, parecia que não ia chegar nunca, enfim, chegou. Eu tava com medo de perder a hora, eu tava com medo de não achar o lugar, enfim, eu tava pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Que horas que eu vou sair, que condução que eu vou pegar, como é que eu vou fazer, e se eu não achar lugar, e se eu tiver que ir para outro lugar e não dá tempo de eu chegar na prova. A gente sabe que FUVEST, né, tem sempre aquele pânico, né, de uma prova difícil. A gente está falando da sociedade do conhecimento, em que quanto mais informação você acumula, quanto mais capacidade você tem de lidar com esse volume de informações, mais chances você tem de ter um bom trabalho, de se realizar como pessoa, como profissional, ser mais esclarecido na hora de uma participação social, política, comunitária. Então, se você não tem acesso a níveis mais sofisticados de conhecimento, tudo isso para você está vedado. A prova começava mais ou menos na hora do almoço, então eu saí para casa antes do almoço, então eu tomei um café bem reforçado. E aí eu fui com a cara e a coragem, não levei nada para comer, mas aí no final, assim, no finalzinho da prova, eu comecei a sentir uma fome. Isso me prejudicou um pouco porque eu fiquei meio chapado, porque juntou a fome e juntou também um pouco talvez de cansaço. É uma prova de resistência, querendo ou não. Porque você fica lá 5 horas sentado e se você exercitar isso daí, enfim, isso foi um ponto fraco meu. É difícil trabalhar em telemarketing, ouvir muita merda, estudar num cursinho, tocar na noite. É difícil ser pai, sonhar é difícil. Principalmente quando você é rodeado de pessoas que não acreditam que vale a pena sonhar. Acho que é simplesmente trabalhar e viver uma vida medíocre. O setor financeiro também influencia muito na escolha profissional. A luta pela sobrevivência faz com que a grana seja sempre uma questão importante para quem, principalmente, não tem grana. Há uma troca de valores, né? O que a gente está valorizando? Mas eu acho que a grande maioria está lá querendo saber, consegue um emprego, está empregado? As pessoas quando entram na faculdade querem saber se elas estão aptas a entrar no mercado de trabalho. Muito boa. A primeira coisa que eu fiz depois que eu terminei a prova foi pegar o celular e liguei pro meu professor de matemática, o Pierre. Foi um cara que me ajudou muito ao longo do ano. Eu contei pra ele como é que foi. Eu tava, saí meio tenso, meio chateado, mas assim, enfim, esperando o próximo passo. E desabafei com ele.
Tudo que eu fiz na prova, tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz. Tava morrendo de fome e logo em seguida eu passei numa lan house, porque como o gabarito ele já sai depois da prova, eu já fui porque eu tava ansioso pra ver o resultado, sabe, uma prévia do resultado, né? Aí eu já fui e eu fiquei esperando, o resultado demorou pra sair, ele não saiu na mesma hora. Fiquei cerca de 1h30 na internet, eu fiquei corrigindo junto com o gabarito, fiquei nervoso, muito nervoso mesmo, a cada questão certa eu vibrava e cada questão errada eu ficava lamentando. O maior desafio é ele continuar acreditando que ele é capaz. Porque todo mundo vai, de uma maneira ou de outra, dizer que isso não é para ele. Que não é pra gente que vem de onde ele vem, ou que vem da família que ele vem, ou seja lá o que for. É às vezes um professor da escola pública que diz que é isso, você quer ser médico, isso não é pra você. São os próprios pais, menino, vai ser caixa do supermercado, isso não é pra você, né? Então, são os indicadores sociais, é a mídia dizendo isso não é pra você. Então, o primeiro e o mais importante desafio é ele entender qual é o projeto que ele quer traçar na sua vida e acreditar que ele é capaz. E se ele acredita nisso, aí ele vai ter a força necessária para superar muitos dos obstáculos.